Boa tarde, pessoal. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado de estarmos aqui mais uma vez falando do seu amor, pregando a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ler junto com os irmãos em Mateus. Mateus capítulo 15, o versículo começa do 21, mas eu vou ler apenas o versículo 28, que diz o seguinte: Então respondeu Jesus e disse-lhe a mulher: Grande é a tua fé, seja isto feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou curada, ou sã. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui, meus irmãos, eu quero contar um exemplo de fé. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus Cristo disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé para poder agradar o Pai. Porque todos os homens da Bíblia, eles tinham fé. Eles eram os homens de fé, por isso eles acreditavam em Deus. Porque tem que ter fé. A fé é acreditar no impossível. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui eu quero contar um exemplo de fé, que fala da mulher cananeia, que diz o seguinte: Jesus Cristo, pregando a palavra, bendito seja o nome do Senhor, e apareceu uma mulher cananeia. Esta mulher, ela tinha uma filha que tinha um espírito ruim. Ela era atormentada por demônios, por espírito ruim. Mas só que a gente não sabe que tipo de reação ela tinha. Certo que ela era atormentada por demônios. Porque quando o demônio habita no homem, ele tem vários tipos de reação. A reação do demoniado gadareno. Quando o demônio habitava nele, ele saía pelas ruas, pelos matos, que nem bicho. Se cortava todo ferido. Cadeia não segurava ele. Então, era esse tipo de reação que ele tinha. Mas a gente vê em vários eventos que tem vários tipos de reação quando o demônio habita na pessoa. Então, essa cananeia, essa mulher cananeia, ela tinha a filha que era atormentada por demônios. Se ela era atormentada por demônio, com certeza a família dela não tinha sossego. A mãe não tinha sossego porque essa menina estava sendo lesada pelos demônios. Ninguém sabia o que ela tinha, qual era a reação que ela tinha. Mas não é bom. Porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós não somos templo do demônio e não é espírito ruim. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Deus que nos fez, e só Ele é digno de botar o Espírito Santo em nossa vida e nos usar. O demônio não tem esse direito de entrar na nossa vida. Ele não fez nada. Quem fez foi Deus. Se Ele fez nós, é Ele que tem poder de nos usar, de habitar o Espírito Santo em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Então essa mulher, ela ouviu falar, quer dizer, ela creu pelo ouvir, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que Jesus Cristo expulsava os demônios, curava as enfermidades e libertava as pessoas. E várias outras situações que vinham até Jesus Cristo, e Jesus Cristo resolvia toda a situação. Porque a Bíblia diz que não há problema que Deus não possa resolver. Todos os problemas Deus resolve. Louvado seja o nome do Senhor. Não há enfermidade, doenças que Jesus Cristo não pode curar. Todas as enfermidades Jesus Cristo cura. Bendito seja o nome do Senhor. Esta mulher ouviu falar, ela creu pelo ouvir. Ela ouviu falar dos feitos de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então ela foi até Jesus, para que Jesus resolvesse o problema dela. Então ela começou a clamar em alta voz. Tinha outra coisa, existia a dificuldade. Porque para chegar até Jesus Cristo, para conversar com ele pessoalmente, tinha uma dificuldade muito grande, irmão. Porque a multidão que cercava ele era tão imensa
que para chegar até ele existia uma dificuldade muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa mulher começou a clamar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ela começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus Cristo permaneceu calado. Aí você me pergunta: Jesus Cristo não é surdo. Jesus Cristo, a Bíblia fala que antes de nós proceder com as palavras, Jesus Cristo já sabe o que a gente quer, porque Ele conhece o nosso interior, Ele conhece a nossa mente. Antes de nós falar, Deus já sabe o que nós quer. Jesus já sabe o que a gente quer. Mas só que Jesus Cristo, louvado seja Deus, tem a sua maneira de trabalhar com cada pessoa. Cada pessoa, Deus tem sua maneira de trabalhar. Nós temos que entender só isso. Cada um ser humano, Deus trabalha de uma forma. Bendito seja o nome do Senhor. Então essa mulher começou a clamar em alta voz: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Ao ponto de Jesus ficar calado. Então os discípulos eles se acomodaram com isso. Incomodou eles. E eles chegaram até Jesus. Senhor, despede a quem vem atrás de nós. Essa mulher está clamando, Senhor, despede ela. Resolve os problemas dela. Jesus falou para os discípulos: eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Primeiro eu fui enviado para o povo da promessa. O povo de Israel. Primeiro eu fui enviado para eles. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a mulher ainda clamou: Jesus, tenha misericórdia de mim. Resolve meus problemas, Jesus. A minha filha está atormentada por demônios, eu preciso de ti. Ela clamou. Aí Jesus, ainda botando a mulher na prova, porque Jesus Cristo sabe como trabalhar com cada pessoa, Jesus Cristo olhou para a mulher e disse assim para a mulher: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Mas a mulher disse para Jesus: Senhor, eu sei que a gente não pode tirar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Mas só, Senhor, que os cachorrinhos, eles comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Os cachorrinhos não podem comer junto da mesa, mas eles comem o que cai da mesa, a sobra do comer. Eles comem. Quer dizer, eles estão comendo um comer que nós comemos indiretamente, mas eles estão comendo. Os cachorrinhos, eles não estão comendo na mesa conosco, mas só que eles estão comendo o mesmo comer que a gente come. Quantas vezes a gente sobra um comer que eu não quero mais comer, e aí eu vou dar para o cachorro, o mesmo comer que eu como, o cachorro está comendo. Quer dizer, Jesus disse: eu não posso tirar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Mas a mulher disse: Senhor, é verdade. Mas só que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Eles não comem diretamente, mas eles comem indiretamente. Quer dizer, eles participam da comida. Então Jesus Cristo se alegrou muito com isso, meus irmãos. Jesus Cristo estava botando essa mulher na prova. Estava testando a fé dela. Jesus Cristo não é surdo. Jesus Cristo sabia o que ela estava precisando. Mas Jesus Cristo estava testando a fé dela. Aí Jesus disse: rapaz, Jesus Cristo se alegrou muito com isso. Irmão, porque Jesus Cristo se alegra com a nossa fé. A fé é não desistir, irmão. A fé é pular os obstáculos. Enfrentar as dificuldades. Porque dificuldade sempre tem. Porque problema sempre vai ter. Enquanto nós estivermos nessa vida, sempre vai ter problema. Sempre vai ter dificuldade. Mas a gente não pode desistir. Assim como essa mulher, ela não desistiu. Ela não desistiu. Porque ela sabia que Jesus Cristo resolveria o problema dela. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, realmente, os cachorros não podem comer diretamente com a mesa conosco. Mas eles comem da migalha. Do resto que sobe, eles comem. Mas comem.
Jesus